Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Trago agora o quinto vídeo da playlist sobre a Primeira República para falar do café. Esse gifzinho do café caindo, mas dá uma água na boca que, pelo amor de Deus, que coisa. Só não vou tomar café agora, senão eu não vou conseguir dormir, porque eu durmo muito pouco. Pois bem, vamos falar do café, mas não só do café. Moçada, é o seguinte, a economia na Primeira República, embora o café não seja o único produto que havia na economia, ele dominou a pauta de exportação. Se você olhar para esse gráfico aqui, você vai perceber que grande parte do tempo o café compunha grande parte da exportação. Só ali por volta de 1915, quando o mundo estava, por exemplo, envolvido na Primeira Guerra, é que a exportação do café deu uma caída. Outros produtos acabaram entrando também na pauta de exportação, mas o café sempre foi muito relevante. Como o café gerava muita riqueza para o país, os cafeicultores eles acabavam também dominando o cenário político, né? Aquilo que a gente tratou na República Oligárquica. Acontece que o café é um produto, no meu ponto de vista, é um produto de primeira necessidade. Mas para muitas pessoas não é um produto de primeira necessidade. Então, em momentos de crise, como por exemplo aconteceu na Europa, na chamada Grande Depressão ali do final do século XIX, por volta de 1895, o preço do café e a demanda deram uma caída, deram uma estagnada na verdade. Portanto, os cafeicultores recorreram ao governo para tentar encontrar uma solução. O problema todo é que quando você tem uma superprodução de um produto, você não tem uma demanda, o mais natural é que aconteça um prejuízo, né? Como os cafeicultores, no entanto, eles dominavam o cenário político, eles negociavam o máximo que eles podiam para conseguir, por exemplo, que o governo comprasse o excedente da produção. E isso aconteceu em alguns momentos. Portanto, o governo ele fez os cafeicultores de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais vão se reunir em alguns momentos para tentar convencer o governo de comprar o excesso de café, esperando que o preço do café fosse valorizado novamente e então o governo teria condições de vender esse produto com preço melhor. Acontece que muitas vezes essa demanda não melhorou, essa demanda não veio e no final das contas o Estado brasileiro acabou se endividando para manter os lucros, por exemplo, dos cafeicultores. E isso é um dos problemas mais graves que aconteceu na Primeira República, além do fato de que os cafeicultores eles dificultavam ou eles concentravam as verbas públicas de investimento na economia, o que muitas vezes não sobrava, por exemplo, e nem havia vontade política, por exemplo, de incentivar outros setores. Não obstante, outros setores foram importantes, como por exemplo o ciclo da borracha lá na região norte, que começou no final do século XIX e foi até ali próximo da Primeira Guerra Mundial, em que gerou bastante riqueza por causa da descoberta do látex, né, que é um produto, um líquido, né, da seringueira. Então essa é uma matéria-prima para o pneu. E então foi muito utilizado na crescente indústria automobilística. Então o Brasil viveu um ciclo de riqueza na Amazônia por causa do ciclo de borracha, né, da seringueira. Ou um outro produto também que foi importante, quer dizer, uma outra atividade econômica importante também, foi ali na Primeira Guerra Mundial que houve um pequeno surto industrial. Existiam indústrias no Brasil, existia um incipiente processo de industrialização do Brasil, mas não havia uma política pública estatal para incentivar esse mercado. Então era muito incipiente. Mesmo assim, os parques industriais, os locais onde havia indústria, já trouxe para a cena, tanto da urbanidade, tanto das cidades, quanto para a cena política, uma nova classe social, que é a classe do operariado, que é do proletariado.
Esse grupo ele vai ser muito importante, principalmente em alguns centros urbanos, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo, na mobilização das pessoas contra a política oligárquica. Então perceba que é o seguinte, a atividade econômica ela acaba respaldando, ela acaba o tempo todo se esbarrando em outros setores da sociedade, como por exemplo a política. Então a economia ela não funciona sozinha, a economia ela está sempre negociando, disputando, sendo monopolizada pelo Estado ou não, ou funcionando à revelia do Estado, enfim. Mas os aspectos políticos são sempre relevantes para a gente tratar da economia. Tanto é que o Campos Salles, que foi o quarto presidente da República, ele estava numa situação muito complicada. O Brasil ele tinha saído daquele entusiasmo do encilhamento, que o encilhamento inicialmente foi uma grande empolgação da sociedade para investimentos, para fazer investimentos na indústria, mas houve muita especulação e aí o negócio não deu certo. Inclusive pessoas inventaram empresas fantasmas para conseguir crédito do governo. Então a situação não deu certo, a economia não melhorou e com isso o mercado externo ele impôs condições duríssimas, mas duríssimas, para emprestar dinheiro para o Brasil. O Brasil tinha que ficar com o pires na mão para pedir dinheiro emprestado. Por exemplo, Rothschild e outros grupos financeiros, outros grupos tradicionais muito ricos, impunham condições muito duras para o Brasil, para emprestar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil não tinha crédito internacional. Então, mas só que o Brasil também não tinha dinheiro para cumprir as suas mínimas obrigações. Então a situação da Primeira República, do ponto de vista econômico, era muito ruim, porque a compreensão da elite econômica sobre as atividades econômicas era uma concepção muito atrasada, colonial, uma mentalidade colonial, investimento em commodities, e para exportação. Não havia, a gente comprava as tecnologias que estavam sendo implementadas no setor produtivo muito caro. Quer dizer, até hoje, na verdade, a gente faz assim, né? Então a gente ficava dependendo, portanto, desses empréstimos internacionais. Pois bem, no final das contas, o café dominando a pauta de exportação, se por exemplo a demanda pelo café se depreciasse, o Brasil teria uma crise econômica inevitável. Então esse era o grande problema, de concentrar todo o seu esforço produtivo numa atividade só, ou pelo menos grande parte do setor da energia produtiva num setor só. Bem, tem um convênio de Taubaté aqui que eu mencionei, mas eu não dei o nome correto, que foi um evento ocorrido na cidade de Taubaté que reuniu as elites de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para tentar convencer o governo de comprar as reservas de café, o excesso de produção do café. Quem vai comprar vai ser eu ia falar Afonso Pena, foi Afonso Pena, eu ia falar Antônio Carlos. Foi o Afonso Pena que comprou, ele governou o Brasil a partir de 1606, então ele vai comprar o café. Entretanto, a dívida pública do Brasil aumenta, e há muitos prejuízos sociais, porque o governo não tem dinheiro para fazer as reformas necessárias para melhorar a situação da sociedade brasileira. Eu já mencionei o ciclo da borracha. Percebam aí que o ciclo da borracha ele ele é importante, ele gera uma riqueza muito interessante, chega ali o auge ali na década de 1910, mas depois, quando a Inglaterra pega semente, na verdade mudas da seringueira e leva para outra região, ele para de comprar, a Inglaterra para de comprar a borracha aqui do Brasil, quer dizer, a seringueira, o látex do Brasil. E a produção de borracha ela declina significativamente a partir de 1910. Claro que tem a ver também com a questão da Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, mas a Inglaterra vai buscar, que era a maior produtora de carros até então ela diminui bastante a demanda da borracha brasileira. Bem, graças ao ciclo da borracha, o Barão do Rio Branco, que era um diplomata brasileiro, ele foi negociar com a Bolívia
esse território. Esse território é um território muito ermo não, mas é um território muito isolado, melhor dizer, não era ermo, era isolado, de outros, dos centros urbanos. Predominantemente existiam populações indígenas nesses locais, mas o Estado, tanto o Estado brasileiro quanto o Estado boliviano, estavam um pouco presentes aí nessa região. Quando eles descobrem a seringueira, quando eles começam a explorar a seringueira, uma grande quantidade de brasileiros começam a ir para a região que era da Bolívia, como vocês estão vendo aí nesse mapa. E aí muitos conflitos acontecem entre a população brasileira e as populações indígenas. E aí é uma reivindicação tanto da parte brasileira quanto da parte indígena boliviana que os governos dessem um jeito. E aí o Barão de Rio Branco ele vai lá negociar. Então ele compra essa parte aí do território boliviano por 2,5 milhões de libras esterlinas. Quer dizer, o Brasil teve que inclusive se endividar para comprar essa parte aí da Bolívia. Então, portanto, o Acre vai surgir a partir dessa compra. E a capital do Acre vai ser chamada de Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco. Pois bem, na próxima aula eu vou falar sobre guerras, movimentos sociais, movimentos e revoltas, motins, enfim. Mais especificamente, eu vou fazer uma aula introdutória e vou focar em 2 movimentos, que é a revolta da vacina e a Guerra de Canudos. Beleza? A Guerra de Canudos eu vou ter um slide específico sobre ela, e a revolta da vacina eu vou falar sobre o governo de Rodrigues Alves. E aí então na próxima aula eu vou trazer esse slide diferenciado um pouco, não vou seguir nessa sequência aqui não, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente se encontra por aí. Um beijo no coração, até mais. Tchau!